Fico grato a Deus por estar hoje aqui e poder participar desse momento, como foi dito pela Simone, histórico. Podermos construir esses SUAS e fortalecer a segurança da nossa nação, daqueles que precisam. Cumprimento aqui meu amigo Daniel, nosso colega de mesa José Cruz, prazer conhecê-lo. Estou hoje tendo contato com o senhor pela primeira vez e já dito que meus slides não copiaram o seu, embora estejam quase idênticos, viu? Então, isso vai acelerar mais a nossa fala e vai permitir o debate, que vai enriquecer muito mais, e tenho certeza que a participação de todos traz um benefício coletivo maior, que é a nossa política. O SUAS é assim, a escola é assim, tudo com a participação democrática. Só para nós nos situarmos, quem que é do SUAS, de alguma forma pertence, levanta a mão, só para nós sabermos. Então a missão aqui é difícil, né? Mas eu creio que o diálogo é o melhor caminho, né? E sabemos que todos nós estamos no mesmo time, não há concorrência nem adversários aqui, né? Todos nós vestimos a camisa verde e amarela do Brasil, que hoje amargou sua primeira derrota com a direção do Tite. Vocês sabiam disso? Brasil e Argentina. A Argentina ganhou de 1-0 do Brasil na Austrália. Um amistoso, não valia ponto, né, para eliminatórias, mas perdeu. Todo mundo ficou triste, não foi? Pois é. Então nós temos que ficar tristes e alegres juntos com SUAS, não é? Caminharmos juntos. Esse é o caminho, essa é a mensagem que nós queremos transmitir hoje aqui. A relação entre o Sistema Único de Assistência Social e os órgãos do sistema de justiça. Lembrando que justiça aqui está no sentido mais amplo, né? Está colocando o Poder Judiciário, o Ministério Público e as defensorias públicas, e também as delegacias especializadas que têm um relacionamento intenso com o serviço do SUAS. Então, como eu disse, nossa apresentação está bem semelhante à do nosso colega José Cruz. E a nota técnica, ela busca explicar o trabalho do SUAS, e quanto a esse encargo, eu não vou me deter muito, já foi explicado pela Simone e pelo José Cruz, e com destaque para as equipes de referência, que realmente é um conceito que eu acredito maravilhoso que existe no SUAS. Nós precisamos nos apropriar disso. As equipes de referência, elas não só dão a garantia de que existe o serviço para o usuário, mas como criam um vínculo de confiança. E isso precisa ser trabalhado e preservado. E também a nota técnica, ela busca aperfeiçoar o relacionamento institucional entre o Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Ela tem ali o seu alicerce normativo na Constituição, na LOAS, na NOB, nas tipificações e nas normativas, que nós vamos passar rapidamente por elas nos próximos slides. A minha intenção, como eu sou do Ministério Público, eu percebo que há uma compreensão ainda incompleta do que é o SUAS. Por isso, há essas tensões, como foi dito anteriormente. Não é que o Ministério Público ou o Poder Judiciário se acha melhor ou quer pôr por cima de alguém. Cada um na democracia tem um papel. E se cada um exercer esse papel, há harmonia. Assim é o nosso corpo humano, não é? O meu cérebro não briga com o meu pé. Nem meu pé reclama porque ele não pensa. Mas ambos trabalhando juntos criam uma harmonia no meu corpo. Então o SUAS é assim com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o Poder Judiciário. Mas se há desconhecimento um do outro, gera tensões, gera atritos. E é isso que nós estamos procurando hoje suavizar. Ampliar o conhecimento do que é o SUAS, como diz aquela pesquisa do IPEA, o caderno 58 de estudos. O SUAS ainda é um adolescente. Ele usa essa metáfora. Ele está recente na nossa sociedade. Nós, como bem disse a Simone, a transição entre o assistencialismo e o serviço social prestado pelo Estado, ele é lento. Então, a assimilação desses conceitos por todos os operadores dele é lenta também. Nós precisamos ter consciência disso. Então,
o SUAS como política pública, não mais como um assistencialismo voluntário, uma atividade beneficente, ele traz um desafio para os operadores de direito que estão acostumados a operar o direito, a dar a cada um o que é seu. Mas quando o direito se constitui na execução de uma política pública, nós ainda temos dificuldade no âmbito do judiciário, do Ministério Público, de gerir isso. Então, eis a razão de haver a judicialização da saúde, a chamada judicialização do SUAS e de tantos outros setores, ao ponto do Supremo Tribunal Federal já assentar que algumas políticas que foram instituídas pela Constituição não podem ser postergadas sob o argumento de falta de orçamento, de discricionariedade, de limite do possível, porque o direito que o jurista quer deferir àquele que precisa, ele necessariamente carece da execução de uma política pública. Então, por isso que há uma dificuldade também de nós gerirmos isso. Eu trouxe esse conceito de política pública como um conjunto de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado, com a participação de entes públicos e ou privados que visam assegurar determinado direito de cidadania de forma difusa ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. No caso do SUAS, tem um segmento social que ele tenta abarcar, conforme veremos nos próximos slides. Veja bem, a Constituição Federal diz que a assistência social será prestada a quem dela necessitar. Então, tem uma pertinência temática. Eu tenho que acionar a assistência social quando alguém dela precisa, como dizem as normativas, quando há uma vulnerabilidade social, quando há um risco social, individual, familiar, aí a assistência social entra em ação. Então, só por esse comando constitucional, nós já começamos a resolver graves problemas, como foram ditos, nós vamos enfrentá-los logo mais, sobre as questões de requisição de perícia, de oitivas. A assistência social, como foi bem dito aqui pela Simone, ela precisa estar disponível. Ela tem que ter uma capacidade de atendimento pronta. Ainda que o abrigo esteja fechado, não é verdade? Ele tem que estar disponível para quando aquele grupo de irmãos, de 5 irmãos, 6 irmãos, e é assim que funciona. Essa semana foi assim, o abrigo recebeu 8 irmãos, um grupo de irmãos, é uma família, já lota o abrigo, né? Mas precisa estar disponível, isso não vai ser criado de uma hora para outra. Então, o município tem que estar preparado. Mas lembrando, isso eu quero frisar para os meus colegas e para todos que nos ouvem, que a assistência social ela é prestada a quem dela necessitar, e esse é o comando constitucional no artigo 203 da Constituição. Eu fiz um link desse comando com os objetivos da República, que é construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento social e os demais objetivos aí. Então você vê que o SUAS, ele busca esse aperfeiçoamento. Nós temos que entender que uma sociedade equilibrada, onde todo mundo ganha, onde todo mundo tem oportunidade e condições de se desenvolver, traz um benefício maior, não é? Só eu ganhar, só eu ser o promotor de justiça, ter um bom salário, não resolve. Todos precisam ter acesso a boas condições e se realizar como pessoa, como profissional, como cidadão. Então, o SUAS está dentro dessa perspectiva. O artigo 193 da Constituição diz que a ordem social tem como base, no finalzinho, a justiça social e, por fim, a seguridade social, ela está ali pareando com a saúde e a previdência. Então, esses 3 elementos, saúde, previdência e assistência, formam a nossa seguridade social. A LOAS também vem dizer que a assistência social é um direito do cidadão. Então, aí o promotor olha para isso e fala, tenho que prover esse direito. Quando o cidadão ou a notícia de violação aporta à promotoria ou ao Poder Judiciário ou à Defensoria Pública, eles querem o quê? Tutelar o cidadão, eles querem deferir o direito do cidadão. Mas a incompreensão que eu percebo, a leitura que eu faço, é que a questão não é individualizada. Quando Maria chega vítima de violência doméstica e precisa do seu direito tutelado,
Eu não posso pensar somente no caso individual, porque eu preciso de uma política institucionalizada para abarcar o caso de Maria. Então eu preciso, evidentemente, como promotor, resolver o caso de Maria, mas nunca descurar que existe por trás, que existe como sustentáculo de tudo isso uma política que eu não posso também, para proteger desmoralizá-la. Não é verdade? Como eu disse que meus slides estão bem semelhantes ao do Dr. José Cruz, aqui a constatação, a prova, né? As características do SUAS. Eu vou ser bem rápido então, mas eu quis elencar isso para mostrar que nós temos um sistema, para mostrar para todos os operadores de direito que o SUAS ele é bem articulado, ele é bem formado, mas em razão da sua incipiência ainda, ele precisa ser conquistado por todos. Então ele tem como funções a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos. Eu quero pôr destaque aí para a vigilância socioassistencial, que requer também do sistema do SUAS uma busca ativa. Essa busca ativa, ela vai trazer a prevenção de situações que vão desaguar lá no Poder Judiciário, lá no Ministério Público, na Defensoria Pública. Quando eu tenho um serviço de base do SUAS, quando eu tenho um serviço de busca, de proteção, de monitoramento eficiente, eu consigo frear, eu consigo limitar, eu consigo delimitar muitos casos que vão chegar na promotoria, no Poder Judiciário e na Defensoria Pública. Ele tem como objetivos a proteção da vida, a redução de danos e a prevenção de riscos sociais. Então há uma similitude, há uma congruência muito grande com as funções do Ministério Público também, que é o curador constitucional dos direitos sociais e direitos individuais indisponíveis e aqueles que são homogêneos. A proteção da vida, a redução dos danos, a prevenção dos riscos. Então nós trabalhamos juntos, mas trabalhamos juntos de forma diferente. Essa é a grande questão. Nós, promotores, precisamos entender isso. Eu confesso que nós estamos querendo proteger a vida, estamos querendo reduzir os danos, mas temos mecanismos que são diferentes dos mecanismos utilizados e disponíveis ao Sistema Único de Saúde. E é essa comunicação que precisa ser aperfeiçoada. As seguranças de sobrevivência, acolhida e convivência, lembrando que a de sobrevivência é a transferência de renda, a de acolhida é toda a situação pessoal, a situação social que envolve aquele indivíduo, não só como o próprio nome pode nos levar a entender que são os abrigamentos, não, mas também a própria capacidade instalada de um CRAS, ele permite a acolhida do usuário. Então a acolhida está nesse sentido também, e de convivência, garantir a convivência social, comunitária e familiar. Os eixos, essa parte é muito importante, a matricialidade, a territorialização e a intersetorialidade. A matricialidade, quando nós conversamos com os promotores, explicamos o que é matricialidade, eles ficam maravilhados. Então vocês percebem que nós precisamos apresentar o sistema para os promotores, para os juízes e para os promotores, e entender que cada indivíduo ele tem uma condição territorial, ele tem uma série de vulnerabilidades, de situações que precisam ser encaradas, que ele tem um histórico de vida, um histórico familiar que precisa ser considerado. Toda essa matricialidade, essa consideração da sua pessoa, o SUAS faz. O SUAS realiza, né? Nós, do sistema judiciário, não estamos tão acostumados com esse conceito. E esse conceito torna o sistema humano, torna o sistema possível, torna o sistema viável. Eu não posso impor nada se não houver uma compreensão do todo, como foi dito aqui, por exemplo, na situação das medidas socioeducativas em meio aberto. Ela não pode ser isoladamente executada pelo CREAS, sem a participação dos serviços de proteção básica, que vão lá fortalecer os vínculos familiares, que vão dar o suporte. Eu cuido da criança, ou melhor dizendo, do adolescente. Quando ele chega em casa, a família continua desestruturada, desmonta todo o trabalho que foi feito. Então, realmente, tem que haver essa matricialidade, essa articulação, esse trabalho em conjunto, para termos sucesso no nosso trabalho. Um ponto importante também é que o administrador, o gestor, aí bagunçou um pouquinho a configuração, mas o gestor, a gestão, melhor dizendo, do SUAS, ela é baseada numa descentralização, e está lá no artigo 204 da Constituição Federal. Então nós temos o nível federal, estadual e municipal,
e ele é um comando único, cada um dentro do seu campo de atuação, e cabe ao gestor uma função muito importante que está carente, que é a questão de articulador e estabelecedor de fluxos, né? Eu amo o casamento, eu acho maravilhoso o casamento, que as pessoas estejam felizes entre si, mas, senhor prefeito, por favor, se sua esposa não tem nada a ver com suas, não nomeie ela como secretária. Não é? Isso é minar o sistema. É minar o sistema. Porque eu preciso de alguém competente à frente dos suas. Alguém que vai sentar com o promotor e vai falar, o senhor me requisitou uma perícia, mas respeitosamente, o nosso sistema, ele cuida da proteção, do dano, aquele que acolhe não aponta o dedo. Mas como assim apontar o dedo? Uai, eu estou ali criando uma equipe de referência, eu estou criando confiança, eu estou criando vínculo com aquela família, e de repente eu estou sentado como testemunha no caso dele de violência doméstica. Como é que é isso? Aí o promotor vai falar assim com você, eu não sabia. É verdade. Se um estudo do IPEA, que ouviu e gravou lá milhares de horas de conferência e traduziu num estudo de mais de 200 páginas, afirmou que o SUAS é um adolescente, vocês acreditam que o juiz e o promotor que está há 15, 20 anos na função vai conhecer o SUAS? É muita inocência. É muita inocência. Eu preciso de um articulador, eu preciso de um gestor que apresente esse adolescente ao promotor, ao defensor, ao delegado, ao juiz. Eu preciso dessa pessoa, não é? Quando o José Cruz tirou aplausos de vocês, eu pensei, será que eu vou conseguir? Então eu já estou consolado já. Mas esta função que nós estamos carentes, né? Eu quando estava na atividade fim, nos assentávamos com o gestor e eu falava, a senhora precisa fazer a articulação da rede. Eu vou dar um medicamento para ele. Tá vendo? Eu vou dar um medicamento para ele. Então até há uma confusão, isso é um ponto que nós vamos falar, sobre as competências do SUAS, sobre as atribuições do SUAS. Vamos avançar. O Sistema Único de Assistência Social é organizado por níveis, esse ponto eu vou passar, que já foi bem falado, eu só queria mostrar para todos que ele tem uma organização, ele é um sistema, ele está bem planejado e desenhado. Então tem a proteção básica e especial, temos os equipamentos, o CRAS, o CREAS, as unidades, os serviços disponíveis, já foi falado sobre eles, da proteção média especial de média complexidade e alta complexidade, e as tipificações que elas são um marco, um ganho no serviço social, nós temos que respeitá-las, né? O serviço de acolhimento, vou passar bem rapidamente, tá, gente? Já foi falado nas outras falas. E as fragilidades do SUAS, vamos passar esse ponto. Como eu já adiantei, é uma adolescência, então é um sistema que precisa de maturidade, que precisa se impor, precisa se apresentar. Não adianta nós termos uma constituição de papel, há necessidade dela sair do papel e se tornar real. Então isso só é possível com o nosso trabalho. Nós precisamos acreditar naquilo que fazemos. Tem um livro do Mário Sérgio Cortella que eu estava lendo, que fala assim, o que fazemos e por que fazemos. Por que fazemos? Por que você é assistente social? Por que você trabalha no SUAS? Porque você precisa do dinheiro? Isso é uma questão de sobrevivência, mas é a questão de realização. Você se realiza? Percebe? Então, assim, você vai lá para o seu território de proteção, faça essa experiência, vai para o seu território de proteção, gasta um tempo observando a comunidade para a qual você trabalha. Se nada lhe ocorrer no coração, eu recomendo troque de emprego. Entendeu? Mas se
como diz ali a propaganda da Caixa, né? Vem pro CRAS você também, né? Ou vem pro CREAS você também. Se isso lhe ocorrer, então vamos lutar junto. Tem desafios? Tem. Mas como diz um poema do Drummond, eu tropeço no impossível e cavo a sua casca até achar o possível. Então nós precisamos cavar, tirar essas arestas, tirar essas dificuldades, lutar, nos apresentarmos e transformarmos o nosso sistema único de saúde, de assistência social, perdão. Nós precisamos conquistar, isso é uma conquista nossa. E estamos aqui para arregimentar soldados para essa guerra. Vocês estão dispostos? Pronto. Então vamos caminhar. Profissionais precários, o que eu quero dizer com profissionais precários? Não é imaginando uma porta caindo assim pelas metades. Precário é um termo técnico que significa provisório. Então, quando foi lido pelo José Cruz o conceito de equipe de referência, começa lá por servidores e efetivos. Isso é uma conquista. Nós precisamos conquistar isso. Como que uma equipe vai dar continuidade ao seu trabalho se ela fica, como um município que nós conhecemos agora, 3 meses o contrato do técnico do CRAS? 3 meses. Aí nós fomos no mês de março, ia vencendo naquele mês, aí solicitamos informação e renovou por mais 3 meses. Então, a cada 3 meses nós temos que renovar o ofício para renovar o contrato do assistente social, do psicólogo, etc. Então, temos que lutar por profissionais efetivos. Como que um coordenador do CRAS vai realizar um trabalho a contento se no município A ele é coordenador, no município B ele é assistente social e no município C ele participa do CREAS? Como que ele vai realizar isso? E isso nós encontramos, nós acessamos lá o MDS, todos os nomezinhos dos componentes do CRAS, do CREAS estão lá inscritos e vemos, ó, o fulano está aqui de novo, como é que é? Isso não pode, então aí nós temos dificuldade com o sistema de justiça, mas nós precisamos acreditar naquilo que fazemos. Então, o servidor, o funcionário, o técnico que se sujeita a tais condições, ele está minando o sistema. Ele está pondo a perder todo o nosso trabalho. Então, isso enfraquece o discurso. Aí, quando chega uma requisição do Ministério Público ou do Poder Judiciário de quem quer ser equivocada, ele está sem moral, vamos dizer assim, para bater de frente. Então, ele vai lá e se sujeita. E isso mina o serviço, não é? Incompreensão das competências do SUS, já falei rapidamente, confunde com saúde, confunde com educação, nós precisamos saber exatamente qual é a proteção social que nós estamos provendo, confusão do SUS com as políticas e carência de fluxos locais, isso é o ouro. Fluxos, entenda, diálogo. Né? Chegou uma notícia de violência, vai para quem, como que trata, qual que vai ser o desenrolar, como que vai ser a informação, enfim, estabelecer fluxo. Isso aí é local, não tem como fazer um nível nacional de fluxo. Estabelecer fluxos nacionais, não tem. Cada município tem sua realidade, tem seus equipamentos. Precisa o gestor, precisa a equipe, alguém assumir essa liderança e estabelecer fluxos. Apresentar para o juiz, nós temos fluxo, eles vão respeitar. Eles não vão passar por cima de vocês. Mas quando não há uma organização assim visível, então ele faz o que lhe parece melhor. Né? Eu lembrei agora, falando disso, de um versículo no livro de Juízes, fala assim, o último versículo de Juízes fala assim, por não haver rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia melhor. O último versículo do livro de Juízes. Por não haver rei em Israel, cada um lhe fazia o que lhe parece melhor. Então, enquanto não houver um fluxo, que é o nosso rei, que é o nosso ouro, que é o nosso trâmite, então cada um vai lhe fazer o que parece melhor. O promotor vai requisitar, o juiz vai determinar sob pena de prisão, e nós nunca vamos construir um sistema, nunca vamos evoluir, nunca vamos sair dessa linha de miséria, e essa derrota nacional vai se perpetuando, é o que nós não queremos. Vamos falar agora do sistema de justiça. Então, eu já disse para vocês que ele é um conceito mais amplo, né? Não é justiça em sentido estrito, poder judiciário, juiz, né? Juiz Sérgio Moro, né? Vamos falar assim, é o nosso ícone hoje, né? Não é o Sérgio Moro, mas é todo mundo, é o promotor, o defensor, são as delegacias especializadas.
Por que ele pode requisitar? Por que ele determina? Porque esse é um poder que vem da Constituição, está previsto no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, nas leis orgânicas dessas instituições, na Lei da Ação Civil Pública, no Código de Defesa do Consumidor, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto de Defesa do Idoso. Então, toda essa normativa, ela permite a requisição. Então, a requisição não é ilegal. O que nós precisamos é conformar a requisição à vocação constitucional do SUAS. Esse é o ponto. Então, o SUAS tem uma vocação constitucional. Ele será prestado a quem necessitar. Então, toda conversa, toda interlocução dos poderes com o SUAS precisa respeitar a sua vocação constitucional. Há um provimento do CNJ, o 36, de 2014, uma recomendação do CNMP, a 3316, que determinam que tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público tenham suas equipes técnicas próprias. Por exemplo, nós das coordenadorias regionais da infância, nós temos uma equipe. Então elas realizam as inspeções, elas dão pareceres, elas nos auxiliam no nosso trabalho. São orientadores técnicos que nós temos à nossa disposição. Muitas vezes até realizam serviço de capacitação da rede, que não é um serviço próprio dela, e elas não nasceram para isso, mas isso na articulação ocorre. Mas isso ainda não é a nossa realidade. Poucas promotorias têm, poucos juízes têm essas equipes próprias, e por isso que eles se valem do SUAS. Então nós precisamos entender que eles vão continuar demandando o SUAS, mas o SUAS precisa agora o quê? Se apresentar mais maduro, mais inteiro. Chegar lá no seu gestor, olha, eles não têm equipe, nós não somos equipe dele. Nós podemos atender de que forma? E é isso que nós vamos avançar daqui a pouco. Então, o poder requisitório sob o prisma constitucional ao requisitar, observar o comando constitucional que rege o SUAS, bem como a pertinência às funções do servidor, como foi dito aqui, não queremos desvio de função, né? Muitas vezes, aquela requisição que é cumprida pelo técnico do SUAS não é computada como hora de trabalho dele, então ele está trabalhando sem uma remuneração, em descompasso para o ingresso com o edital, com as normas para a qual ele aceitou trabalhar. Então isso realmente não podemos continuar praticando. As requisições questionadas já foram faladas aí, e eu trouxe alguns apontamentos. Perícias, oitivas, provas em processo. Então, a mensagem que nós queremos passar para a autoridade requisitante é nomear um perito ad hoc. Isso não é trabalho do SUAS. Então, ele precisa nomear um perito, procurar um profissional entre as universidades, procurar alguém que ele dedique, que realize perícias, que é um termo técnico, você responder quesitos, auxiliar o julgador na solução de um caso. Oitivas e provas em processos em geral, ele precisa então de alguém da confiança dele, que ele nomeie, que ele estruture. O CPC determina que os tribunais façam o cadastro dos seus técnicos para que eles sejam nomeados. E o gestor? Então chegou a notícia, o gestor simplesmente vai falar assim, eu não faço perícia e devolve, não. Ali, bem ou mal, é uma notícia de um risco social, concordam? É a notícia de uma vulnerabilidade, então ele precisa avaliar se há necessidade de incluir aquele indivíduo ou família em algum equipamento do SUAS. Então ele responde dizendo à autoridade requisitante que a requisição foi atendida em parte, uma vez que houve o encaminhamento daquela demanda para os serviços do SUAS, mas no que tange a resposta de quesitos, a oitiva, nós não temos pessoas qualificadas para isso, né? E, se possível, vai lá e conversa com a autoridade requisitante, e por isso que não pode ser a primeira-dama. A primeira-dama pode cuidar das coisas de casa, mas do SUAS não dá, não é? Então, vamos lá. A verificações diz que 100. A autoridade requisitante, ela existe, inclusive, na nota técnica, um relatório para o público externo, não é isso? Então, esse relatório pode ser repassado, ou se aquela família já está sendo acompanhada, já foi referenciada,
já tem um trabalho sobre ela, esse relatório externo, então ele pode atender quando chegar a requisição sobre alguma averiguação, ou se não houve a inserção, que ela seja então avaliada a inserção. E a autoridade também, se tratar de crime, deve requisitar diligências da Polícia Civil, porque quem investiga crimes no Brasil é a Polícia Civil. Tá bom? Falei alguma novidade? Não é? Então tem que requisitar a polícia. Eu estou há pouco tempo nessa função e eu me surpreendi com essas situações, porque na minha carreira não ocorreu isso. Graças a Deus sempre a gente manteve um bom diálogo com todos os órgãos, né? Mas esse é o caminho, essa é uma sugestão que nós estamos dando para enriquecer o debate. O gestor, ele deve avaliar novamente a inclusão do indivíduo no SUAS ou elaborar o relatório se já estiver referenciada a família. Já estou acabando aqui. Inserção em serviços e prestar informações. Então, a autoridade requisitante. Requisitar que seja avaliada a inserção do SUAS. Então, não é adequado a autoridade requisitante determinar o serviço que ela quer que o indivíduo participe no SUAS. Não é? Que bom. Essa foi mais fraca que as outras. Tá. Meu hip-hop está diminuindo. É porque eu tenho no meu celular aqui um decibelímetro, né? Ele marca os decibéis das palmas, né? Então fui pouco ovacionado agora. Mas assim, ele deve então direcionar o encaminhamento ao gestor do SUAS, para que o gestor do SUAS faça ali a triagem e a distribuição para o sistema, porque ele sabe exatamente o que está disponível às suas mãos, né? E limitar as informações ou serviços que ele está requisitando, como eu já disse várias vezes, a vocação constitucional e legal do SUAS. Qual que é a vocação do SUAS? É prestar proteção a quem dela necessitar. Então, é uma atividade em que eu realizo e o outro está numa condição passiva, ele recebe. Né? Então, o meu cliente é aquele que se encontra numa situação social precária, de vulnerabilidade. Ele é o meu destinatário do meu serviço. Evidentemente que eu posso me articular com os outros órgãos prestando informações que eu tenho. Mas que tipo de informações? Informações que são produzidas num exercício legal e constitucional da minha função. Entendeu? Então é essa, e desde que não firam as questões de privacidade e de ética de cada classe. O gestor, novamente, deve avaliar a inclusão dos indivíduos e famílias no SUAS e prestar as informações observadas esses parâmetros, caso as tenha. Então, esse que é o segredo, né? O trabalho em rede, é o que nós precisamos desenvolver dia a dia. Mas todo trabalho em rede, ele não vai acontecer assim espontaneamente, ele não vai decantar aqui e vai acontecer. Precisa de um líder, precisa de alguém que assuma essa responsabilidade. O promotor de justiça, ele não é o promotor do SUAS, ele é o promotor da educação, ele é o promotor da infância, ele é o promotor dos idosos, ele faz júri, ele participa em audiência de família, ele está envolvido com esse é o promotor em diversas funções. Então ele não vai, provavelmente, assumir essa função de liderança. Essa função tem que vir do SUAS. Inclusive, dentro da sua formatação, está lá, gestor, articule. Dentro lá da PNAS, dentro da NOB, está descrito que as instituições são a incompletude das instituições, elas precisam se complementar reciprocamente. Então, de quem tem que partir essa iniciativa? Do gestor, ele tem que chegar e sentar, vamos conversar? Vamos estabelecer um diálogo institucional, isso é república. Isto é o Brasil que nós queremos e vamos construir. Vamos estabelecer fluxo. Olha, eu entendo que o senhor tem uma demanda intensa aí de violência doméstica, de acolhimento. Vamos estabelecer como nossas comunicações vão ocorrer. Um e-mail, um WhatsApp, coisa que nós usamos aí, ó. Eu reparei muita gente com a cabeça para baixo. Será que está anotando ou usando o WhatsApp? Estou brincando, fique à vontade. Então, criar fluxos, usar o que há disponível para nós, facilitarmos o quê? A conquista do nosso objetivo.
que é a proteção social, realizar essa troca de informações. Isso só será possível se nós querermos, nós quisermos. Certa feita, eu fui fazer uma reunião com uma secretária e a reunião foi um pouco tensa, assim, com tensões, né, para variar. E ela começou a me questionar e me encurralar contra a parede, me perguntando assim: senhor promotor, e quando o acolhido foge da entidade de acolhimento, nós devemos correr atrás dele, ficar indo atrás dele? É obrigação do acolhimento? Responda, é obrigação, não é? E eu fui sendo acuado assim com aquela veemência dela. Aí eu parei um pouco e falei assim: não é obrigado. Aí ela aliviou. Aí eu falei assim: nós vamos atrás do adolescente ou criança, não é porque somos obrigados, é porque acreditamos naquilo que fazemos. Né? Nós estamos aqui porque queremos proteger crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento. É por isso que nós não somos obrigados, mas nós vamos. Não é isso, secretária? Né? Aí a conversa, certamente ela encerrou. Então há uma grande diferença, tem uma figura de linguagem que eu gosto de usar, entre o urubu e o beija-flor. Ambos sobrevoam a mesma área. Só que o urubu só olha para a carniça. E o beija-flor só olha para a flor. Não é? Então nós precisamos ser beija-flores. Né? Todo mundo que possa sair daqui, encare os desafios, como o Drummond falou, como uma casca que vamos cavar até achar o possível. Mas que olhemos as flores e possamos multiplicar a vida. Obrigado. Bem, gente, então, ministradas as duas exposições, vamos aos debates. Mas antes eu só gostaria de agradecer também ao meu ilustre colega e amigo Marco Aurélio pela brilhante exposição. Eu acredito que ambas as exposições nos propiciaram o que a gente estava querendo compreender, aprofundar nesta manhã. Né? O papel de cada um, como que cada um tem que atuar e como que cada um pode colaborar com o outro nessa nossa rede socioassistencial. Então, vamos abrir agora para perguntas. Quem tiver interesse, levanta a mão, que o microfone vai até vocês. Bom dia a todos. Eu me chamo Soraya, sou servidora da Prefeitura de Nova Lima e eu gostaria de parabenizar pela iniciativa, parabenizar o Ministério Público, os gestores daí do SUAS. Mas eu gostaria de destacar o seguinte, que passar do patamar de atendimento, segundo uma concepção de pessoa pobre, de pessoa desajustada, de família desestruturada, para uma concepção de pessoa que é cidadã, é algo que é extremamente importante para nós, principalmente nessa atual conjuntura, e que edifica e consolida ainda mais o nosso sistema democrático, né? E só que numa democracia, numa sociedade como a nossa, as situações que nós vivemos, né, a operacionalização das políticas públicas, elas precisam ser sempre reguladas e revistas. Então, eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, principalmente pensando na sociedade que a gente quer. E tanto o José Cruz, como a Simone, como o promotor, eles citaram a questão do trabalho em rede. E eu estou na educação. Eu não estou, já passei pela assistência, hoje eu estou na educação. E eu sinto muita falta para que a gente atenda as famílias e os indivíduos dentro dessa visão integral. A gente precisa regular, a gente precisa conversar, a gente precisa entender como que se dá esse trabalho em rede e como melhorá-lo. Ele já existe, a proposta já está aí, o SUAS já traz essa proposta, já sinaliza isso muito bem. As outras políticas também. Só que, quando você chega nos municípios, a gente não consegue ver isto proceder. Então, eu gostaria de saber, por parte do Ministério Público, porque o Ministério Público também pode ser, em algumas questões, proativo. Ele não precisa esperar a provocação.
por parte do Ministério Público, que exerce assim uma função de destaque mesmo na comunidade local, ou seja, no município, e também da gestão estadual, do SUAS, que acredito que esteja, né, lutando aí para manter o sistema como ele foi pensado, e também por parte de uma articulação dentro do Estado com os gestores municipais, como que a gente poderia melhorar esse atendimento em rede? Eu digo isso porque eu estou hoje num SEI, Centro de Educação Infantil, na creche. E na creche a gente vê despontar essas questões relativas a até mesmo violação de direitos de crianças. Por exemplo, eu atendi uma criança de 3 anos que o colega chega, ele cospe no colega, ele bate nos professores, ele tem um palavreado completamente adulto e inadequado para a idade. Quando você atende a família, você percebe que existe uma fragilização de vínculos, que existe questão de desemprego, que existe questão de concepção de educação, de sistema de ensino para essa família, existe questão de envolvimento com segurança pública, existe uma série de questões que o SUAS não dá conta. Então, como que a gente pode promover isso, melhorar, discutir e encontrar caminhos? Eu acho que o José Cruz tem muita experiência nisso e pode contribuir bastante nessa resposta. Eu vou só dar uma pincelada. O promotor de justiça hoje, ele não pode ser mais um promotor de gabinete. Ele tem uma função de liderança social muito grande. Eu trabalhei num órgão aqui do Ministério Público que se chama CIMOS, que ele movimenta, ele articula com os movimentos sociais. E ali na CIMOS nós não temos nada. Não temos requisição, não temos ação. A CIMOS não atua tipicamente como o Ministério Público atua. Mas ali, eu lembro das nossas conversas, nós tínhamos um patrimônio moral. Então, com esse patrimônio moral, nós fazíamos coisas maravilhosas. Eu lembro naquela época dos movimentos de rua, que eu fiz a mediação entre os movimentos de rua, a Prefeitura Municipal e a Polícia Militar, que queria massacrar os movimentos, ia passar por cima. Então, graças à nossa mediação, a gente conseguiu a pacificação social e evitou danos terríveis. Então, esse tipo de ação ele deve ser multiplicado. Mas eu confesso para você que essa postura do promotor vai demandar muito de cada profissional. Porque ela não é uma atividade que eu possa dizer típica do Ministério Público. Você entende? Porque, tipicamente, o promotor, não querendo entrar em contradição, é um promotor de gabinete, que faz audiência, que requisita, que faz suas inspeções, que participa, que ouve. As pessoas vão até ele, diferente do SUAS, que precisa ter a sócio-vigilância. O promotor ele é procurado no seu gabinete. Mas está crescendo no nosso meio cada vez mais essa atividade de articulação. Mas uma coisa eu te falo, se vocês se articulam, se vocês se movimentam e têm segurança do que fazem e apresentam isso ao promotor, ele é envolvido. Entendeu? Se tem um problema, como foi falado, de indisciplina escolar, e é envolvida a saúde, porque pode ter problema de saúde na casa que traz tensões, a segurança social, o esporte, a escola, um contraturno. Se há uma matricialidade, né, você coloca aquele problema como um centro e circula-o com todos os instrumentos disponíveis no município, isso é formar uma rede. Aí você consegue proteger aquela criança e, se necessitar do apoio do promotor, você já chega com algo praticamente pronto. Ele enriquece o que você apresenta. Agora, eu vou lhe confessar, esperar que o promotor assimile a rede toda, que está na mão do gestor, apresente soluções para aquele caso concreto ou a vivência do cotidiano, é muito difícil. É muito difícil. Então, tem que haver uma maturidade da gestão municipal em trabalhar em rede. Eu tentei e tento fazer isso nos municípios. Infelizmente, a gente vê disputas. A assistência social não fala com um, a saúde não fala com a educação. Eles têm brigas, eles têm disputa, eles não conseguem entender que eles são parte de um mesmo corpo. Então tem que alcançar essa maturidade, essa inteligência, esse grau de república. E quando o promotor for participar, porque
ele vai chegar e encontrar algo mais maduro, mas eu gostaria de ouvir o José Cruz sobre isso, acho que ele tem muito mais a acrescentar. Para acrescentar, né, doutor Marco Aurélio? Isso foi brilhante. Mas acho que o grande desafio para nós, gestores públicos, hoje, é, de fato, materializar a intersetorialidade. A intersetorialidade como uma estratégia de gestão. Agora, falar em intersetorialidade, a gente requer determinados instrumentos, porque nós estamos falando de políticas públicas, que requerem, por exemplo, protocolos firmados entre as áreas, porque é isso, né? Cada um, né, no seu quadrado, na sua caixinha, e essa integralidade de proteção que tem que nortear a construção de mecanismos como prontuários, protocolos, como outros, né? Tem vários mecanismos que podem ser materializados no âmbito dos municípios para que a integralidade ela possa se materializar, né? Sem perder as especificidades, né? Isso que eu quero chamar a atenção, né? Eu aprendi com Simone uma vez. Simone falou assim: olha, gente, essa coisa da intersetorialidade é bonita e tal, mas não é uma salada, não é uma vitamina. Pode até ser uma salada de fruta, né? Mas sem perder a especificidade de cada área, de cada setor, né? Que cada setor tem a sua área, né? A sua especificidade. Então, para a gente não perder a especificidade, mas de garantir a intersetorialidade como uma estratégia de gestão. É claro que isso requer muita articulação, muito diálogo, né, no âmbito do município, requer uma determinação, né? Aqui nós temos um grande desafio em Belo Horizonte, por exemplo, com a questão da população em situação de rua. Mas tem que ter uma determinação, porque esse fenômeno de desproteção social não é de responsabilidade apenas da assistência social. Requer uma intervenção integrada, articulada de vários setores da prefeitura. E isso nós estamos construindo, esta sinergia entre as áreas para o atendimento a um determinado, né, uma determinada situação de desproteção que está muito visível, muito presente na cidade. Então, esse é o grande desafio nosso, né? A intersetorialidade, garantir a intersetorialidade. Chamo a atenção porque assistência social, nós somos vocalizadores, inclusive, de direitos sociais, né, das famílias, das pessoas que requerem do Estado proteção. Agora, fazer com que ela acesse não é a responsabilidade do campo da assistência social. Nós mediamos o acesso. Eu estava aqui pensando, lembrando, esses dias recebi uma intimação de um promotor para mim garantir uma vaga na educação infantil para uma criança. Chegou para nós, né, para assistência social, né? Nós vocalizamos, nós mediamos, mas nós não garantimos. Eu não garanto o acesso na educação. Quem garante o acesso na educação é o secretário de educação. É ele que tem que ser, né, requisitado para aquela finalidade. Então, a gente ainda vivencia essas situações, né, no município, que nós estamos tentando estabelecer o fluxo, fazer o diálogo, a conversa necessária para que todos os setores compreendam, né, que os campos próprios de cada área, de cada setor, e a necessária articulação, integração para garantir proteção integral. Né? Se é uma criança que houve, né, identificou-se na escola, na educação infantil, uma violação de direito, os sistemas têm que ser acionados, né, para garantir essa integralidade. Né? Então, acho que é um pouco isso. Mais alguma pergunta? Bom dia a todos. Mais uma vez aqui. Podia ficar de pé, por favor, para podermos vê-lo? Aqui? Estou olhando lá para trás. Bom dia a todos. José Cruz, doutor Marco Aurélio, nosso outro colega que me perdoe, Daniel. Primeiramente, belíssimas palestras de ambos os lados. Acredito que é por aí, é na articulação, é ver o melhor e não ver o pior. Se a gente sempre olha com o olhar desconhecido, o medo, a primeira demonstração dele é a arrogância. A Cortella também preconiza muito isso, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta tanto para a questão do nosso representante do SUAS, quanto também para o nosso colega da promotoria. Enquanto advogado, quando eu entrei na categoria de
usuários, de trabalhadores da assistência social, eu levei muito tempo para poder me apropriar desse conhecimento, até porque na academia do direito nós não temos essa matéria. E nós temos também que saber dessa falta desse conhecimento. O próprio profissional do direito, que envolve o promotor, delegado, todos eles não têm essa formação. Nós não temos a formação do conhecimento do que é o SUAS, né? Então, talvez, como bem apontado pelo Marco Aurélio, sim, o SUAS ele tem que ter um protagonismo, tem que ter uma liderança, mas será que também não é a hora da Escola Superior do Ministério Público começar a capacitar os promotores sobre esses sistemas, sobre o SUS, sobre o SUAS também, não? Porque aí nós poderemos fazer a nossa parte e, de maneira complementar e de maneira salutar, a promotoria também fazer a dela, né? Não só a promotoria, como a Escola Superior da Magistratura, porque há a capacitação aqui nessa casa. Eu sei que existe. Então, acho que essa casa também pode fazer essa capacitação e pode nos ajudar, né? Para que os promotores venham aqui e se apropriem desse conhecimento. E ao nosso colega José Cruz, nas nossas normas de orientações sobre recursos humanos, nós observamos que o profissional do direito ele está ali no CREAS. Sim, eu entendo. Mas será que também não é a hora de a gente exigir que haja um profissional de direito no gabinete, para também ter essa apropriação e essa conversa, talvez, que muitos da assistência, às vezes, têm uma dificuldade? Será que também a gente não precisa elevar nesse nível também? Porque quando há uma regulamentação nesse sentido, há uma exigência, né, do Estado enquanto município, enquanto ente da federação, igual Minas Gerais, enquanto União. A minha pergunta é nesse sentido para ambas as partes. Muito obrigado. Agradecer a pergunta. Quando a gente trouxe as normativas que regulamentam principalmente a questão dos trabalhadores no campo da assistência social, primeiro que foi um estudo muito importante, uma análise muito detalhada de cada categoria profissional, né, que foi necessário para subsidiar o Conselho Nacional na sua tomada de decisão de reconhecer as 12 categorias profissionais, né? Então, foi um estudo muito detalhado e muito articulado, é lógico, com as competências requeridas pelo Sistema Único de Assistência Social de categorias profissionais, YX, Z, enfim. E torna-se obrigatória a presença de assistentes sociais e psicólogos em todos os serviços e do direito na média complexidade, né, no CREAS. Mas a resolução 17 de 2011, ela, para além da obrigatoriedade, ela reconhece essas 12 categorias profissionais para atender às funções de gestão do sistema. Todas as categorias estão, com exceção do musicoterapeuta, que é uma das categorias que estão ali colocadas, todas as demais são categorias que foram reconhecidas, que podem estar tanto no provimento dos serviços, quanto exercendo funções de gestão no campo da assistência social, seja no gabinete, seja em áreas do nível, né, gerencial, no âmbito da gestão das secretarias municipais de assistência social. Então, essa leitura nós temos que ter clareza. Trata-se de uma norma nacional, né? É disso. Todos os municípios têm que obedecer. Então, a obrigatoriedade em determinadas funções, isso implica que o gestor vai ter que responder por aquela normativa, né? Por isso que a obrigatoriedade é no serviço, e é neste serviço que o direito tornou-se obrigatório a presença dele no CREAS para a orientação sócio-jurídica lá nessa unidade. Agora, para as funções de gestão, ele já é reconhecido. Então, compete ao município, ao órgão gestor, com a autonomia que ele tem, de, na hora de prover um concurso, fazer a análise ali, né, das competências que ele requer no âmbito central, no âmbito da gestão, e aí ele tem um rol de categorias profissionais que ele pode lançar mão, dentre elas o direito. Enquanto a participação do Ministério Público, eu acho que o evento de hoje parcialmente responde
a pergunta, né? O Ministério Público ele está realizando sim eventos para capacitar seus membros e servidores nessa área. Você me fez recordar, eu assisti uma palestra de um promotor chamado Leonardo Dantas, a palestra é de 2015, e ele contava em sua palestra que no concurso do Ministério Público do Paraná, a pergunta mais errada foi: o que é o CRAS? A resposta mais observada foi: um órgão da saúde, né? Então, assim, é um desconhecimento até da sociedade, né? Até da sociedade como um todo, porque os candidatos não são promotores, né? Por óbvio, né? Por exemplo, o concurso que eu fiz, por exemplo, foram 4.000 candidatos, só passamos 29, né? Então, é muita gente que não ingressa na carreira. Mas para vocês verem que é uma observação que realmente o SUS ele precisa se impor. Ele precisa marcar território. Né? Se fosse cachorro, eu ia falar, tem que mijar no poste, né? Ele tem que mostrar onde ele está. Ele precisa realmente se articular. E o desenho do SUS, lá no 204, é que ele é politicamente distribuído entre os entes federativos. Então, é uma função eminentemente do Poder Executivo. Né? Então, o Ministério Público, como um órgão de controle, ele pode participar, sim, mas nós não podemos desvocacionar a quem foi dirigida a missão de geri-lo. Tá bem? Certo. Uma última pergunta, porque nós estamos com o tempo encerrando. Bom dia a todos. Meu nome é Carmen Miranda. Estou aqui como gestora do município de Timóteo. E estou feliz de estar aqui, muito feliz, né? E quero parabenizar a todos que promoveram este encontro. E quero te dizer, Marco Aurélio, que você trouxe poesia, prosa, ciência, palavra, sabe? E é dessa forma que eu quero fazer as minhas colocações, porque duas coisas. Essa homenagem, tá, José Cruz? Adélia Prado. As outras meninas bailavam, eu estava querendo, e só de querer eu vivi. Segura. Nós vamos, na palavra de Deus, por ocasião da terra prometida, é pedido 12 espias para conferirem o território. Desses 12 espias, 10 enxergam a vulnerabilidade, 2 enxergam a potencialidade. E quando você fala de ser o beija-flor, eu fico pensando desse olhar de desejo que só de você querer você já baila. E que quando eu e você, nós cremos nas possibilidades, a gente rompe os obstáculos. E eu quero aproveitar essa oportunidade para dar 2 depoimentos. Um, para dizer para vocês que o município de Timóteo, até hoje, está fazendo uma transição linda. Porque antes de mim, veio uma secretária, eu disse para ela, querida, você é uma princesa. Então, ela está me acompanhando passo a passo. E vou mencionar o nome dela, Patrícia Nunes. E daí, eu tenho aquele canal aberto para falar, Patrícia, eu preciso de alguém, um perfil para o Instituto de Longa Permanência. Ela me orienta, a gente senta, a gente conversa. Então, tem um diálogo institucional que foi para além disso, é de amizade. E o outro depoimento que eu quero trazer, talvez a doutora Juliana, que é promotora em Timóteo, esteja aqui entre nós. E é um elogio para ela. Porque também fui lá e disse para ela, querida, eu vim me apresentar, vim para uma visita de cordialidade, vim aqui para a gente fazer o primeiro passo desse relacionamento que nós estamos começando a construir. Enfim, ela disse, Carmen, o meu objetivo é não ficar apenas na caneta, eu quero ir a campo, eu quero ir lá no abrigo, eu quero ir lá no Instituto de Longa Permanência, eu quero ir lá no CREAS, eu quero que vocês venham aqui, está aqui meu WhatsApp, nós vamos conversando. Então, ou seja, eu preciso dizer disso, porque é um testemunho de alguém que está conseguindo enxergar que na terra tem cachos de uvas maravilhosos. Eu preciso disso. E um encontro que nós fizemos em Timóteo, promovido pela SEDESE, para os gestores da regional, a maioria dos municípios disseram, nós não temos memória, nós não temos um arquivo, a gente não consegue fazer, porque a gestão anterior, de alguma forma, pôs debaixo do tapete tudo que construiu. Eu disse, aqui eu tenho uma realidade totalmente diferente.
e toda a condição de avançar e de tocar o trabalho para frente por causa dessa abertura de mentalidade, por causa dessa sensibilidade, esse comprometimento e temor a Deus mesmo. Tanto da que passou, quanto da minha parte que estou chegando agora. Quero parabenizar e vou dizer para você, tá? Não tenho protocolos. Gostei de você, Marco Aurélio, muito. Deus te abençoe. Tá bom? Nós estamos juntos lá em Timóteo. Até a próxima. A área é nossa. Certo. Então, vamos encerrar para o intervalo para o almoço. Antes de encerrar, quero entregar os certificados aos nossos ilustres expositores. E o evento continuará. Deixa eu conferir aqui, 1h30, né? Não, às 14 horas. Às 14 horas, a próxima palestra. Você vai, né?